aqui com alunos de todo o país e de todas as instituições integrantes do Grupo C, como Uninorte, Uninasal, Unama, UNG, Unicet, Unesc e Unifael. Meu nome é Carla Colares, eu sou professora do Centro Universitário do Norte, Uninorte, e hoje temos um tema incrível para discutir aqui com vocês. Pessoal, o Ser Experience proporciona ao aluno atividades imersivas de aprendizagem a partir de encontros digitais, demonstrações, visitas guiadas e desafios interativos virtuais em um ambiente remoto de todas as regiões do país. O aluno é convidado a interagir com lugares, espaços de pesquisa e ambientes naturais em experiências únicas. Hoje, nós vamos estar aqui com uma equipe incrível de professores especialistas que vão conversar com a gente sobre questões cruciais relacionadas à energia renovável, a grandes infraestruturas e seus impactos ambientais, algo tão relevante para nós nos dias atuais. O caso de hoje é a hidrelétrica de Balbina, que fica no município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas. Sem mais delongas, vamos chamar para compor aqui essa tela esses grandes especialistas. Professor Emiliano Correia, engenheiro eletrônico, mestrando em engenharia de processos. Professor Tiago Souza, engenheiro eletricista, gerente de back-office de comercialização de energia. Seja muito bem-vindo, professor Emiliano, seja muito bem-vindo, professor Tiago Souza. Agora eu chamo o professor Euler André, engenheiro civil, especialista em gestão de projetos. Seja muito bem-vindo, professor Euler André. E o professor Edson Queiroz, engenheiro químico, doutorando em engenharia química. Seja muito bem-vindo, professor Edson. E para abrir o nosso evento, vamos receber, com muita felicidade, com muita honra, a professora Fabiane Almeida, reitora do Centro Universitário do Norte, Uninorte. Seja bem-vinda, professora Fabiane. Boa noite, professora Carla, o prazer é meu. Boa noite, professor Emiliano, no qual eu dou boa noite, cumprimento todos os demais componentes da mesa, mesmo digital, né? Nossa mesa remota. Uma alegria muito grande, né? Eu não vou me estender muito na minha fala aqui, mas eu quero trazer algumas informações sobre essa ideia, né? Eu me lembro exatamente no dia que eu recebi o e-mail do professor Emiliano falando sobre essa visita à hidrelétrica de Balbina. E ele descreveu, como sempre né? Muito detalhista, brilhante nas colocações. Ele descreveu essa visita no e-mail e eu, na hora, assim, eu já me apaixonei pela ideia, né? Inicialmente ia ser uma visita técnica apenas, e nós juntos percebemos que existia muito potencial, né? Nesse projeto que foi cunhado aí, desenvolvido, executado pelo professor Emiliano, que está hoje aqui com a gente, com quase 100 pessoas assistindo aqui a nossa live no momento, para fazer esse lançamento. Para quem eu já assistiu o vídeo, foi muito legal, né? Trouxe muitas informações. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre a questão aí da hidrelétrica, né? É claro que eu vou falar muito mais do ponto de vista histórico e ambiental, que é o meu espaço de fala, mas eu acho que em relação a falar realmente sobre os aspectos mais técnicos e operacionais da hidrelétrica, mas eu vou falar um pouquinho da história, né, que me deixou tão apaixonada, assim, por esse projeto. A hidrelétrica de Balbina é uma hidrelétrica que é bem controvérsia aqui no estado do Amazonas, né, para quem sabe da história, né, da hidrelétrica de Balbina. E hoje, aqui nesse Experience, a gente acaba, na verdade, até por desmistificar um pouco, né, discutindo essas questões, como eu disse
mais técnicas e operacionais. Ela foi uma hidrelétrica que foi construída no final da década de 80. Ela foi barramento de um rio, que é o rio Alalaú, que é um efluente muito importante do Rio Negro, né, um rio também de águas pretas, né, para quem aí está assistindo do resto do Brasil. Aqui no Amazonas, a gente tem 3 tipos de água, né, as águas pretas, e por isso dá-se o nome aí do Rio Negro, as águas brancas e as águas claras e cristalinas, que estão mais concentradas lá no estado do Pará. E o rio que é barrado é o rio Alalaú. Essa hidrelétrica, quando ela foi construída dentro de uma reserva biológica, que é a reserva biológica do Atumã, e depois, posteriormente, com a demarcação da terra indígena de uma etnia muito organizada aqui do Amazonas, né, que são os Waimiri Atuari, essa hidrelétrica passou a fazer parte, né, o barramento dessa hidrelétrica passou a fazer parte da vida dessa comunidade, dessa etnia indígena, né, desse povo indígena. Eles se autodenominam Quinhás, nós somos os Caminhás, e eles são os Quinhás. E esse povo indígena, tem inclusive, até surgir para vocês, né, que estão assistindo aqui, quiser saber um pouco mais, né, aprofundar um pouco mais após essa live maravilhosa que nós vamos ter aqui, sobre essa região onde está inserida a hidrelétrica de Balbina, tem um documentário fantástico. Esse também vai ser fantástico, mas a gente tem um documentário fantástico que foi produzido pela afiliada da Globo aqui no Amazonas, que se chama Quinhá. Depois eu vou colocar aqui no chat, eu estou conectado no YouTube também, vendo aqui em 2 telas, como se fosse um retorno mesmo para mim. Eu vou colocar lá no chat para vocês, mas é bem interessante esse documentário e conta a história, né, dessa região onde está inserida a hidrelétrica de Balbina. Eu quis fazer trazer esse contexto histórico para que todos que estamos assistindo aqui agora saibam a importância histórica, ambiental que essa hidrelétrica tem quando se trata do estado do Amazonas, né? Justamente por essas questões, né, que foram em que a hidrelétrica esteve envolvida durante aí o seu período de construção, o pós-construção, enfim, tudo isso. E aí, hoje, a gente tem a oportunidade de ver, né, ela foi modernizada, né, existe uma vila onde as pessoas que trabalham nessa hidrelétrica moram, vivem, né, que tá ali que é chamada Vila de Balbina. E hoje a gente vai ter a oportunidade, na verdade, de desmistificar um pouco essas questões ambientais associadas e de infraestrutura associadas à hidrelétrica de Balbina, justamente porque foi uma hidrelétrica que veio passando por modernização, assim como o restante da matriz energética brasileira. Então, trazer à tona novamente, depois de tanto tempo, a discussão sobre a hidrelétrica de Balbina, ancorada nessa questão da energia renovável, das grandes infraestruturas, bem como das questões associadas aos impactos, às influências ambientais, é uma oportunidade muito grande, né? Não só de desmistificar, mas também de informar o restante do Brasil que aqui a gente tem uma hidrelétrica muito importante, né, e que contribui para a matriz energética brasileira, obviamente, com mais ênfase aqui para o norte, até por causa das linhas de transmissão e de distribuição, né, por causa dessa questão logística, mas que desempenha um papel importante na matriz energética brasileira, especialmente na região norte. Então, para finalizar minha fala, eu queria agradecer, né, aí o professor Emiliano muito por ter, né, estruturado, cunhado essa ideia, né, comprado a minha loucura lá na época, que na verdade não era uma loucura, mas foi uma ideia muito boa, né, a gente organizou melhor, estruturou melhor, o professor Emiliano esteve na visita, né, acompanhando os nossos alunos, ou seja, o professor Emiliano, ele vai poder contar aqui com bastante apropriação todo esse contexto desse Ser Experience e o quanto esse Ser Experience é importante no contexto manauara, no contexto amazonense, para levar essa nossa visão para o resto do Brasil nesse contexto de energias renováveis. Queria agradecer também os demais componentes da mesa, professor Edson, professor Euler, professor Tiago, por terem se disponibilizado a estar conosco nessa noite tão especial, né, em que a gente traz essa questão histórica da hidrelétrica de Balbina, nesse contexto ambiental, e bem como, né, operacional e técnico, que é o cerne da nossa discussão aqui hoje, e agradecer a professora Carla, que sempre conduz com muita maestria os eventos que são desenvolvidos aqui na Uninorte, né, dentro do nosso sistema ubíqua de aprendizagem, né, o Grupo SER, ele sempre nos fomenta, junto aí com o seu grupo acadêmico, a professora Simone Bergamo, que encabeça essa questão do acadêmico e traz sempre muitas oportunidades de desenvolver atividades interessantes e que, na verdade, alicerçam o processo de ensino-aprendizagem do nosso aluno na inovação. E o Ser Experience hoje é uma prova disso. Então, estamos agora com quase 100 presentes na nossa live, eu acho que é uma boa adesão aí, né, para o nosso contexto, e é isso, gente, vou voltar a palavra para a professora Carla, desejar a todos uma excelente live, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui sabendo mais do Amazonas, sabendo mais de Manaus, sabendo mais das questões ambientais e operacionais e técnicas que envolvem uma hidrelétrica aí no coração da Amazônia. Tá bom, gente? Muito obrigada, um forte abraço a todos. Professora Carla, está em Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas. Pode rodar o VT. Grande oportunidade de trazermos os alunos aqui para mostrar para ele na prática como tudo aquilo que ele vê em sala de aula pode se transformar em conhecimento. Uma das coisas interessantes aqui nessa visita é a forma de manutenção, né, que eles costumam fazer. É interessante a forma como que eles estão fazendo esse tratamento, essa reposição desse material que com o tempo vai saindo, né? É feita uma pesquisa, é feito um acompanhamento, um relatório mensal. Entendemos que é fundamental no processo de ensino-aprendizado que os nossos alunos consolidem tudo aquilo que aprendem em sala de aula em uma atividade prática como essa. Aqui nós vemos a interdisciplinaridade, trabalhando tanto a parte elétrica quanto a parte de controle e automação, também a parte mecânica, vendo toda a parte de turbinas e fazendo o fechamento aí através das grandes estruturas que nós temos aqui.
tivemos hoje o prazer de receber os alunos, os acadêmicos, na realidade, de várias turmas de engenharia, mecânica, civil, elétrica, para conhecer as nossas instalações e como funciona, como acontece a criação de energia elétrica, né? Ou seja, tiveram a prática em sala de aula e fomos ver a prática no campo, conhecendo as nossas instalações. Interessante uma visita dessa, né, que você possa aliar o conhecimento adquirido dentro de sala de aula, principalmente na forma que foi construída a usina, barragem de roncamento, aliar isso que foi aprendido em sala de aula e ver na prática, né? A gente pode ver a amplitude que o nosso conhecimento aprendido em sala de aula pode chegar na prática, né? A gente está tendo contato com todas as áreas, vendo as interações entre as engenharias, tanto civil quanto mecânica, e está sendo maravilhoso. Fantástico vídeo, impactante, né? Principalmente a imagem que o drone pega da região, que incrível mesmo. E para falar sobre a hidrelétrica de Balbina e sobre o sistema elétrico de toda a região norte, vamos chamar o nosso primeiro especialista, o professor Emiliano Correia. Olá, tudo bem? Boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui e agora com uma responsabilidade maior ainda depois da fala da nossa reitora, a professora Fabiane, que eu agradeço a confiança nesses anos que nós estamos trabalhando junto. Muito obrigado, profa. Então, pessoal, como a professora Carla falou, vou falar não só da usina hidrelétrica de Balbina, mas também um pouco aí da nossa estrutura elétrica aqui da região norte. Então, para começar, falando um pouco aí sobre a nossa hidrelétrica de Balbina, Balbina fica situada no município de Presidente Figueiredo, e a hidrelétrica está situada a 160 quilômetros de distância aqui de Manaus. Ela foi iniciada a construção em 1985 e finalizou sua construção em 89. Qual o motivo da construção dessa grande estrutura, que é maravilhosa, que quem é engenheiro e quem não é fica encantado, tanto com a parte elétrica, quanto a parte mecânica, quanto a parte dessas grandes estruturas, é algo impressionante. Por que ela foi criada? Ela foi criada devido à grande demanda, à crescente demanda que nós tivemos em Manaus, que nós temos, na verdade, nós estamos tendo em Manaus, em decorrência do nosso polo industrial, que é o complexo onde tem várias indústrias aqui em Manaus, que na época se chamava Zona Franca de Manaus. Muitos de vocês que não estão aqui em Manaus já devem ter ouvido falar na tal da Zona Franca de Manaus, que hoje em dia passou a ser o Distrito Industrial. Então, na época, na década de 90, início da década de 90, a gente só tinha aqui energia oriunda de termoelétrica. E essa energia de termoelétrica era através da queima de óleo diesel. Isso gera um impacto ambiental muito grande através da emissão de CO2. Além desse impacto ambiental, o custo de geração de energia através de queima de óleo diesel é muito grande. Manaus, assim, na época, assim como Amapá e também Roraima, não estavam interligados no sistema interligado nacional, que a gente chama de SIM. O que é o SIM? O SIM é quem faz o controle de toda a energia que é gerada e distribui para os estados que estão conectados. Por exemplo, tudo que é gerado na hidrelétrica de Itaipu, tudo que é gerado na hidrelétrica de Angra, tudo que é gerado em todas nas hidrelétricas, nas fontes de energia solar, eólica, tudo isso é controlado pelo SIM, Sistema Integrado Nacional, e esse sistema ele distribui essas energias para os estados que estão
conectados, que não era o caso aí de Manaus nessa época. Então, com o desenvolvimento da hidrelétrica de Balbina, a gente conseguiu desligar algumas termoelétricas, mas mesmo assim ainda ficamos com uma baixa, com um grande quantitativo de termoelétrica. A hidrelétrica de Balbina, ela conseguiu suprir 20% da necessidade de energia elétrica oriunda de Manaus e região. Os demais 80% continuaram aí através da queima de combustível, né? Mas já foi um ganho ter essa termoelétrica, que é uma energia renovável, apesar de alguns impactos ambientais que o professor Edson vai falar aí para a gente. Para vocês terem uma ideia, pessoal, foi alagada para criar essa barreira, essa barragem, foi alagada uma área aí de 2.300 quilômetros quadrados. Por quê? Porque a gente precisa ter em hidrelétricas de barragem, a gente precisa de diferenças de potencial exatamente para girar as turbinas. Então, a gente tem uma eficiência dessa hidrelétrica que não é tão boa. Agora, qual que é a potência que essa hidrelétrica ela é capaz de fornecer aqui para a região? Ela tem 5 unidades geradoras, e cada unidade geradora dessa, ela é capaz de fornecer uma potência de 50 megawatts. Então, se eu pegar 5 e multiplicar por 50, eu vou chegar em 250 megawatts a capacidade que a gente chama de potência instalada da hidrelétrica de Balbina. E vamos fazer uma analogia para a gente poder entender. Na nossa residência, por exemplo, nós temos uma lâmpada, a lâmpada normalmente é de 10 watts. A hidrelétrica ela é capaz de fornecer uma potência de 250 megawatts. O que isso quer dizer, esse M aí, esse mega? É milhões. Então, a hidrelétrica ela consegue fornecer 250 milhões de watts. Isso é um valor elevado? Não chega a ser uma hidrelétrica de grande porte. Por exemplo, no Brasil, a maior hidrelétrica que nós temos, a hidrelétrica de Itaipu, ela consegue produzir, ela tem uma capacidade de produção de 14 mil megawatts. A maior hidrelétrica do mundo é a hidrelétrica que está situada na China, de Três Gargantas, ela fornece aí 22 mil megawatts, ou seja, 22 mil milhões de watts. Ou seja, uma capacidade muito grande, né? Mas a hidrelétrica de Balbina teve uma importância muito grande, já que ajudou a desligar um pouco dessas nossas termoelétricas que nós tínhamos na época, e ela supriu aí a necessidade aí de energia em torno de 20%. Para melhorar ainda mais essa questão da diminuição de geração de energia cara e também poluente, que é através das termoelétricas, foi feito um projeto de interligação de 3 estados com o Sistema Nacional SIM, para ficar todos os estados interligados. E a partir de onde essa interligação desses 3 estados que não estavam interligados atualmente? Atualmente a gente só tem um estado que não está interligado, que é o estado de Roraima, mas antes a gente tinha 3, que eram o Amazonas, Amapá e Roraima. Então, foi feito um projeto de interligação, de onde, saindo de Tucuruí, no Pará, da hidrelétrica de Tucuruí, do Pará, ela é uma hidrelétrica de grande porte, ela tem uma capacidade de potência aí instalada de 8.300 megawatts, e saiu, então, de Tucuruí, lá no Pará, essa linha de transmissão, e ela tem 2 ramificações nesse momento. Uma que vai para o estado do Amapá, e outra que vai para o estado do Amazonas. Ainda não chegou no estado de Roraima, mas a previsão é que chegue em 2025. Agora, imagina o que é você sair, trazer energia elétrica de um estado para o outro, andando uma extensão de 1.800 quilômetros, em meio a uma mata fechada que é a Amazonas, inclusive passando por dentro de terras indígenas, tendo
uma série de questões políticas voltadas a isso. Para vocês terem uma ideia, então, dessa estrutura de extensão de 1.800 quilômetros, foram necessárias 3.300 torres para trazerem os cabos que vão de Tucuruí até o Amapá e também de Tucuruí, uma ramificação que vai até o Amazonas. Então, essas torres, para vocês terem ideia, essas 3.300 torres que foram necessárias, cada uma tem média não, elas têm quase 300 metros de altura. A Torre Eiffel, ela tem essa altura, ou seja, é uma torre muito grande. O peso de cada torre dessa é 2.500 toneladas cada torre dessa. Então, essas torres de transmissão, elas vão margeando o rio. Por quê? Porque algumas peças foram levadas através de balsa para a construção dessas torres e também os demais componentes da linha de transmissão. Algumas partes, que eram matas fechadas e não tinha como ter acesso, essas peças elas chegaram de helicóptero. Então, isso onerou muito também o processo de construção dessa linha de Tucuruí, que interligou aí, atualmente, está interligando Manaus e o Amapá, as duas cidades, né? E também pensando em qual que é a capacidade de potência que ela traz, tanto para o Amapá quanto para o Amazonas. Ela tem aí apesar da hidrelétrica de Tucuruí ter uma potência instalada de 8.300 megawatts, ela consegue mandar para a nossa região aqui do Amazonas e também do Amapá 2.400 megawatts, ou seja, já é uma grande quantidade de potência que ela consegue mandar para cá. Para vocês terem uma ideia, a construção desse projeto para chegar tanto no Amapá quanto aqui no Amazonas foi em torno de 4 bilhões, e ainda estamos dando continuidade ainda para chegar em Roraima. Mesmo com a chegada do Leão de Tucuruí aqui no estado do Amazonas em 2013, ainda não foi possível desligar totalmente as termoelétricas, porque esses 2.400 megawatts que vem do Leão de Tucuruí não é suficiente ainda para atender toda a demanda do Amapá e também aqui do Amazonas. Então, a gente ainda mantém aqui no nosso estado usinas termoelétricas. Só que essas usinas elas foram modernizadas, hoje em dia elas não usam mais, essas usinas termoelétricas não usam mais a queima de óleo diesel, elas passaram a usar gás, através do gasoduto que vem de Urucum, da Petrobras. Então, com isso, reduziu muito a poluição, eficiência e abaixou o custo de geração. E qual que é o outro papel importante dessas termoelétricas que nós temos aqui no estado? É que quando a gente tem uma baixa nos reservatórios de produção hídrica, aí há essa necessidade do estado, aqui do nosso estado, ligar essas termoelétricas e fornecer energia para todo o Brasil. Então, essas termos ainda não foram completamente desativadas. Espero que no futuro outras energias renováveis possam vir a substituir essas termoelétricas com energias mais eficientes, mais limpas. Um outro detalhe interessante é que essa linha de transmissão que vem de Tucuruí, tanto para o Amazonas quanto para o Amapá, elas têm 2 circuitos, e cada circuito desse tem uma tensão de 500 mil volts, é uma tensão muito elevada, né? Na nossa casa, a gente está acostumado a falar 127 volts, 220 volts. Então, nessas linhas de transmissão, elas têm 2 circuitos que levam a energia, e a tensão desses 2 circuitos é 500 mil volts. Por que a gente tem essa tensão tão elevada de 500 mil volts? A ideia é que, aumentando a tensão, a gente consegue diminuir a corrente elétrica que circula pelos condutores
e, consequentemente, com essa redução da corrente elétrica nos condutores, nós reduzimos as perdas, principalmente por efeito Joule, pelo aquecimento aí dos condutores. Então, eu acho que a ideia era só passar um panorama geral aqui, não vou entrar muito em detalhe. Quero dizer que quem quiser saber mais sobre todo o sistema interligado, sobre o SIM, pode me mandar uma mensagem, vou pedir vou colocar aqui no chat, o meu Instagram, e peço para vocês entrarem, me adicionar lá no Instagram, me mandar uma mensagem, solicitando que eu vou mandar um card para vocês com o circuito de todo o Brasil do SIM, que está interligado, faltando apenas o estado de Roraima, que ainda não está ligado, mas a previsão é que em 2025 o estado seja interligado pelo Leão de Tucuruí. Antigamente, o estado de Roraima, ele recebia energia oriunda da Venezuela, só que, a partir de 2019, com a crise na Venezuela, eles cortaram esse fornecimento. Então, atualmente, eles estão isolados, eles produzem a própria energia somente através de termoelétricas. Eles têm uma termoelétrica a gás e outras 5 através de queima de combustível, que é o óleo diesel. E, então, lá eles geram uma energia elétrica muito cara. Para vocês terem uma ideia, o custo de energia anual lá para o estado de Roraima é em torno de 8 bilhões. E quem que paga essa energia cara que é gerada lá? É só o estado? Não. Isso é dividido para todos os consumidores. Ou seja, a partir da hora que a gente conseguir interligar a previsão de final de 2025, o estado do Amazonas, através do estado de Roraima, através do Leão de Tucuruí, a tendência é que fique mais barata a energia para todo o Brasil, já que a gente vai poder reduzir esse quantitativo de termoelétricas que tem lá e não está interligado. Então, espero ter passado uma ideia geral e dizer que não deixe de conhecer quem é engenheiro eletricista, não deixe de me mandar mensagem no Instagram, me adicione, que eu vou estar mandando aí um diagrama geral do SIM, do Sistema Interligado Nacional, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu poderia ficar aqui falando horas sobre esse sistema, só quis passar um panorama geral, o tempo já está acabando aqui. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Vou passar a palavra agora para a professora Carla. Perfeito, professor Emiliano, muito obrigada. Excelente a sua fala. Nós vamos ter um momento aqui, tá, pessoal, de direcionar as perguntas para os profissionais especialistas, mas eu gostaria de fazer um lembrete aqui para todos que estão assistindo aqui essa live, estão aqui em tempo real com a gente, a importância de preencher o formulário de frequência. Ele está aí na tela, aqui embaixo. Então, acesse o link e preencha o formulário de frequência, ok? É extremamente importante para quem está aqui em tempo real. Após essa excelente fala do professor Emiliano, eu gostaria de convidar, e aí diretamente de Recife, o professor Tiago Souza, engenheiro eletricista, gerente de back-office da comercialização de energia elétrica, e ele vai falar para nós sobre comercialização de energia elétrica no Brasil. O professor Tiago também é professor do curso de comercialização de energia elétrica, que é um curso premium da pós-graduação ao vivo do Grupo Ser Educacional. Então, é uma satisfação tê-lo aqui, professor. Fique à vontade, por favor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Como eu disse, sou de Recife, sou engenheiro eletricista, trabalho na comercialização de energia desde 2018. E aí, essa é uma área que está bastante em alta, que é a comercialização de energia para grandes consumidores, né? O que acontece? Só complementando aqui a fala do Emiliano, essas usinas hidrelétricas, elas possuem também gerações que são complementares a elas, né? Como ele falou aí,
essas usinas tem períodos que ela não tem uma vazão grande de água, então ela precisa de algumas usinas que complementem a geração para que não haja rompimento do sistema. Então, o que acontece? Uma das auxiliares é a térmica mesmo, as usinas térmicas. Só que, em contrapartida, tem também as solares e as usinas eólicas, que também estão bem altas hoje. Para você ter ideia, aqui no Nordeste, hoje a gente é autossuficiente, tá? Só com energia eólica e solar. Então, a gente não depende mais de usina hidrelétrica. Só para vocês terem uma ideia aí do como está avançado as usinas renováveis eólica e solar. E aí, essas usinas hoje, 70% delas, elas comercializam a energia gerada no mercado livre de energia. O que é o mercado livre de energia, né? Esse mercado livre de energia é o seguinte: você escolhe a quem você quer comprar a energia. E aí, apenas para consumidores, grandes consumidores, que possuem a demanda contratada acima de 500 hoje. Mas já foi aprovada pela União que consumidores que tenham demanda contratada ou subestações próprias vão poder migrar a partir de janeiro de 2024. E aí, essa abertura do sistema vão inserir no Mercado Livre mais de 58 mil unidades consumidoras, que vão poder escolher a quem vai comprar essa energia. E aí, é o seguinte, todas as usinas renováveis, elas têm um benefício, tá? Porque não faz sentido porque eu iria investir numa usina renovável. Então, eu preciso ter algum benefício que incentive a investir nesse tipo de usina. Um dos incentivos dessas usinas são os descontos na transmissão. Quem possui usina eólica, solar ou qualquer outra do tipo renovável, ela possui um incentivo na transmissão da energia. Esse incentivo é repassado para os consumidores, para os grandes consumidores. Então, se você pegar a sua conta hoje de energia, você paga tanto a transmissão quanto a energia em si. São duas tarifas diferentes. Elas estão juntas ali na conta, você não consegue diferenciar isso pegando uma conta normal, mas elas são separadas, a transmissão e a energia. E aí, com esses incentivos de energia aí, você consegue ter um benefício ao migrar para o Mercado Livre. É por isso que a maioria dos consumidores, os grandes consumidores, eles já estão no Mercado Livre de energia. Além de você poder escolher a quem vai comprar energia, então você não fica à mercê da distribuidora, você pode comprar essa energia a qualquer comercializador com esses incentivos. E aí é um ponto bem interessante para esses grandes consumidores que pretendem migrar para o Mercado Livre. E isso é uma tendência, tá? Hoje o Mercado Livre ele é restrito ainda um pouco, mas daqui para 2028, nós mesmo, de nossa residência, vamos poder comprar a energia de qualquer fornecedor. Então, não vai depender da distribuidora. Hoje vocês adquirem energia da Amazonas Energia, distribuidora local, tá? Mas aí você não pode comprar de outro. Então, eu vou comprar quem? A não ser dela. Então, o Mercado Livre vem para isso, para ter a competitividade na compra da energia, tá? E aí eu queria falar um pouco mais como é feito isso aí, né? Como é feito, quem controla isso aí? Hoje, quem controla o Mercado Livre é a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, lá, essa entidade, que ela não é com fins lucrativos, ela está monitorando o tempo todo quanto é que está o consumo total do Sistema Interligado Nacional e quanto é que está a geração. Então, ela fica monitorando o tempo todo ali esses recursos. E aí, essa relação entre consumo e geração, tem o que a gente chama de PLD, que é preço da liquidação das diferenças. Esse daí é o preço do mercado. Então, está ali monitorando o tempo todo. Subiu a quantidade de consumo, tem pouca geração, o preço sobe. É mais ou menos assim a relação, tá? Hoje a gente sabe aí que a gente está com os níveis reservatórios cheios, todos cheios aí, e aí o preço da energia hoje no Mercado Livre está bem barato, tá? Como é que você sabe, assim, comparando com o cativo, o que a gente chama de cativo é a distribuidora, com o livre? Então, o primeiro ponto a se destacar aí também são as bandeiras tarifárias, não cativo. Então, quando entra as bandeiras tarifárias,
amarela, vermelha, o patamar 2, e até a escassez hídrica, que entrou aí no ano passado, essas bandeiras são nada mais do que a indicação de que os reservatórios, hoje a base de geração no Brasil é hídrica. E aí, quando você pega as bandeiras tarifárias, nada mais é a indicação de que os reservatórios estão baixos e a gente está precisando de energia auxiliar. Que aí vem as térmicas, que tem um custo elevado. Aí, como a distribuidora não pode mudar a sua tarifa, aí entra essa precificação que são as bandeiras tarifárias. Tá? Então, é outro ponto aí a se levantar também. No Mercado Livre, quando você migra para o Mercado Livre, não tem mais o custo da bandeira tarifária, porque você não paga mais a tarifa de energia, você paga somente a transmissão. Então, isso também é um ponto bem relevante aí do Mercado Livre. E falando da comercialização agora, eu queria indicar o seguinte: hoje o Mercado Livre já está, a comercialização de energia, 80% das usinas já comercializam suas gerações no Mercado Livre. Tá? Apenas 20% está ainda na distribuidora. E aí, essa é uma tendência bem grande, tá? De todas as usinas que estão entrando, inclusive as hídricas, também já estão indo para a parte da comercialização. Tanto a Chesf, essas empresas grandes que têm usinas hídricas, elas não comercializavam no Mercado Livre. Era feita leilão, através de leilão, a venda dessa energia para as distribuidoras. Como já está abrindo o mercado para que pequenos consumidores consigam migrar para o Mercado Livre, essas grandes empresas já estão colocando as suas gerações no Mercado Livre. Tá? Então, essa é outra tendência também que eu queria deixar aí para vocês. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre o Mercado Livre, tem o site da CCEE, tá? Também lá no sse.com.br. Lá tem indicando tudo, quanto é que está a geração, o consumo. Esses dados são todos abertos. Você consegue visualizar qual é o consumo total do sistema interligado, excluindo, na verdade, Roraima, né? Mas o restante você consegue observar lá, consegue filtrar qual é o meu consumo aqui no Amazonas. Você consegue colocar o estado, consegue fazer toda essa... Quanto é que está a geração de cada usina, hidrelétrica, solar, eólica, que esteja interligado no sistema. Você consegue ver isso no site da CCE. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês aí. E aí eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Perdão, estava com o microfone fechado aqui. Quero agradecer ao professor Tiago por sua fala excelente. E mais à frente a gente pode lhe repassar algumas perguntas. É muito enriquecedora estar sendo aqui essa noite para todos nós. Lembrando a todos de preencher o formulário, vai voltar aqui na tela para vocês, tá bom? Para que vocês possam assinar a frequência do evento, dessa primeira live, dessa edição, dessa nova temporada do Ser Experience, um projeto Ubíqua. E, após o professor Tiago, eu gostaria de chamar o nosso próximo professor especialista, professor Euler André, engenheiro civil, especialista em gestão de projetos. O professor Euler André vai nos trazer um tema sobre construção de grandes estruturas. Seja muito bem-vindo, professor Euler André, a fala é sua. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com os colegas aí. E o objetivo de hoje aí é trazer um pouco dessa experiência que foi aí a nossa visita técnica, né, lá em Balbina, né? Balbina é uma usina hidrelétrica que fica ali do rio Atumã, né, localizada geralmente ali na região nordeste do estado do Amazonas, e ela fica na jurisdição aí de Presidente Figueiredo, né? Como o professor Emiliano falou, ela possui 5 unidades geradoras. Cada unidade geradora tem aí aproximadamente 50 a 55 megawatts, né? Totalizando aí 275 megawatts, né? É interessante que a área que abrangeu a construção dessa usina hidrelétrica
dessa hidrelétrica de Balbina, foi ali uma área de aproximadamente 2.928 quilômetros, uma área que era ocupada por até então uma tribo indígena, né, que era o Airimi e a Troairi, né, que tiveram que ser removidos do local, né? E aí, por conta dessa área que foi desocupada para ser construído o reservatório da barragem, né, você vai ter aí como resultado disso uma grande quantidade de energia que vai ser gerada em relação ao tamanho, né, dessa enchente, ou seja, o metano ele acaba sendo liberado, né, desse vasto reservatório e acaba se tornando proporcional à sua produção, ou seja, a barragem da Balbina ela acaba emitindo, por conta disso, mais gases de efeito estufa do que a maioria das usinas de carvão, né? Principalmente aí porque a sua área toda inundada ela não chegou a ser desmatada no momento da sua construção, né? Mas o que seria uma energia hidrelétrica? Para a gente poder entender o funcionamento de uma hidrelétrica, a gente tem que entender o que é energia hidrelétrica, né? A energia hidrelétrica é aquela que é gerada quando você transforma a força da água em energia elétrica. Então, você aproveita essa força, construindo grandes infraestruturas hidráulicas, né, que vão ser capazes aí de extrair esse máximo potencial desse recurso renovável e vai ser livre aí, no caso, de emissões que se originam aí na própria área, né? Então, embora seja comum, né, a gente utilizar o termo represa, o termo barragem, até mesmo o termo usina de forma diferente, a verdade é que cada termo desse daí, ele se refere a uma realidade específica, né? Então, simplificando, a gente pode identificar que, por exemplo, o caso da barragem, a barragem, que é um dos elementos que compõe a usina, ela vai ser uma infraestrutura de obra civil, ou seja, ela vai possuir características físicas que são destacadas aí em relação à sua altura, né? No caso das fundações, o comprimento e a coroação do volume de concreto que vai ser utilizado, né? Já a represa, que é outro elemento aí da nossa hidrelétrica, né? Ela vai ser responsável em fazer o armazenamento da água, ou seja, para que você possa conhecer no projeto a situação real, você precisa analisar algumas variáveis. Que variáveis seriam essas? O nível da água e o volume de água que vai ser armazenado, ou seja, a capacidade de retenção que essa barreira que pertence ali à usina vai ter, né? E a usina em si, ela é a construção, né, onde você está localizado ali todo o grupo de geração, ou seja, você vai ter duas magnitudes básicas aí para poder definir uma usina hidrelétrica, que é a questão do salto e que é a questão, né, do caudal. Então, essa usina, ela precisa converter essa energia elétrica, né? E vai ter aí uma diferença de energia elétrica potencial de uma determinada massa de água quando você transfere entre dois pontos que são situados, né? A uma altitude dentro de cotas que são cotas diferentes, né? Que tem essa diferença aí para poder gerar essa energia potencial, né? E aí, para isso, você tem que fazer com que esse caudal de água ele circule, né, por um circuito hidráulico e que isso possa ultrapassar esse desnível que vai existir ali entre os dois pontos, ou seja, habitualmente você conhece, né, aonde a água vai adquirir essa velocidade média e aí assim gerar essa energia potencial para poder se transformar parcialmente aí na energia cinética, né? A turbina da hidrelétrica, ela vai ser encarregada de transformar essa energia cinética em energia mecânica, para aí sim o gerador transformar, por sua vez, isso em energia elétrica, né? Então, ou seja, esse caudal de água, ele acaba saindo da turbina, ele vai escoar novamente no rio e praticamente sem velocidade, com uma energia potencial que é correspondente à altura, né, do seu ponto aí de escoamento. Sobre o rendimento global que nós temos aí dessa usina, né? Geralmente gira ali em torno entre 90% a 95%, né? Que está ali praticamente toda a energia potencial dessa água, ou seja, a perda de rendimento, ela ocorre porque você vai ter perda de carga no nosso circuito hidráulico. Essa perda de carga é devido ao atrito que vai acontecer pela rotação, né, do grupo hidrelétrico e das perdas nos equipamentos elétricos que a gente tem também ao longo do tempo aí.
Qual que é a vantagem? Por que é importante você trabalhar com uma usina hidrelétrica, você fazer um projeto de construção de uma usina hidrelétrica, né? Primeiro, a questão da reutilização. Porque você vai tratar de um recurso que é a água, né? Ou seja, geralmente é um recurso proveniente ali da água da chuva, e além disso, essa água ela vai ser utilizada para você poder voltar, né, e trabalhar com ela quantas vezes for necessário. Em termos de duração, de durabilidade, é uma instalação que ela tem uma longa vida útil, tá? Sustentabilidade dela é importante porque vai ajudar a diminuir a emissão dos gases de efeito estufa, tá certo? E ela é muito flexível porque ela facilita essa gestão do pico de demanda energética, uma vez que você pode, né, utilizar a água, né, que está represada ali de uma forma flexível. Como é que é feito o controle dentro dessa hidrelétrica, né? Então, as represas, geralmente, especialmente no momento de regulagem dela do seu caudal do rio, isso aí pode variar um pouco, principalmente nos momentos ali onde você tem as cheias, né, acontecendo. E aí, uma questão muito importante acerca de um projeto de construção de uma energia, de uma hidrelétrica, no caso a de Balbina, é que, embora você tenha aí que fazer um investimento, né, para o funcionamento dessa usina hidrelétrica ser consideravelmente alto, né, em contrapartida, você tem um desenvolvimento que vai envolver essa construção aí de pântanos, de barragens, né, de canais, e aí você acaba fazendo com que esses custos finais operacionais fiquem mais baixos em relação a esse investimento inicial um pouco mais alto que você teve que desenvolver no seu projeto. É um projeto muito flexível, por quê? Porque você tem uma flexibilidade operacional, você representa, né, um complemento, um apoio essencial para o desenvolvimento aí de outras tecnologias que são renováveis, né, de geração intermitente, com essa energia solar fotovoltaica juntamente com a energia eólica, né? Sobre a questão do impacto social, é muito importante dizer que a gente tem sempre os prós e os contras, né? Quando você trabalha com uma obra de grande estrutura, que é o caso de uma usina hidrelétrica, né? Então, por exemplo, no caso do impacto social, você tem a situação daquelas pessoas que vão ter que ser removidas do local, né? Geralmente, ali você tem aquela população que vai ficar localizada na região da montante, aquela parte mais acima da barragem, né? E da jusante, que é aquela parte que fica mais abaixo da barragem. Então, você tem que fazer a remoção de pessoas, né? Que você tem que ter toda ali uma área para garantir o armazenamento de água aí, né? Para o funcionamento e geração dessa energia para a energia elétrica no final. Esse é o grande objetivo, né, da hidrelétrica. Então, ou seja, acaba sendo um grave problema, né, porque a maioria desses levantamentos que o governo costuma realizar, essas empresas acabam considerando, né, nos projetos apenas pessoas que são deslocadas por causa do enchimento desse reservatório e que possui aí o título de propriedade. Então, geralmente, aquelas pessoas que não têm título de propriedade, que estão ali em regiões próximas, elas acabam não sendo contabilizadas e isso, né, vira um problema aí depois, né? Então, a ideia, na nossa visita técnica, foi apresentar para o nosso aluno, lá da Uninorte, essas situações da hidrelétrica, né? Por que a hidrelétrica é importante?
como uma fonte de energia renovável, menos emissão de gases, né? Então, ou seja, a questão do custo dentro de um projeto, né? Todo o planejamento que é feito, que você precisa estudar as características da região onde você vai fazer a implementação desse projeto, você precisa verificar a questão da mão de obra que você vai ter ali, né? Quais são as tecnologias que você vai trabalhar dentro da usina, né, hidrelétrica. Então, tudo isso daí é muito importante, principalmente para a formação aí do engenheiro civil, né, que é uma das engenharias aí que tem um leque de opção muito grande no mercado de trabalho, e praticamente ele consegue trabalhar aí em quase todo tipo de área, né? Você consegue da área geotécnica, a parte estrutural, né, a parte de resíduo sólido, a própria parte de saneamento, hidráulica, né? Então, é muito importante aí uma visita como essa, para que o aluno ele consiga vislumbrar, né, um dos mercados de trabalho que ele pode ter ali após a sua formação. Acho que eu... Perfeito, professor. Ok? Obrigada, professor Euler André, por sua fala. Quero... Aqui, vamos colocar novamente o link aqui para os alunos os nossos alunos que estão nos vendo possam copiar e colar na sua barra de pesquisa para fazer o preenchimento. Tá, pessoal? Podem copiar e colar lá. Tá bom? Só copiar aqui, beleza? Obrigada, obrigada. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o professor Edson Queiroz. Ele é engenheiro químico, doutorando em engenharia química, e ele vai abordar o tema impactos ambientais gerados pela construção da hidrelétrica. Seja muito bem-vindo, professor Edson. Fique à vontade, por favor. Professora Carla, boa noite. Me escuta bem? Sim, né? Pronto. Professora Carla, assim como dos demais professores presentes, primeiramente é uma honra, como o professor ela comentou, para nós, docentes da casa, assim também como especialistas da área, participar de um projeto tão bonito do Grupo Ser Educacional, que é o Ser Experience. Lembro muito bem quando ele surgiu, veio e foi aprovado para o Uninorte, logo no ano passado, e aí o grupo, então, aprovou essa visita, e foi muito fantástico a presença das coordenações para a realização desse trabalho, né? Eu lembro muito bem do dia, porque automaticamente, como o professor comentou agora há pouco, o professor Euler, hoje a Balbina, ela fica localizada ali em torno de aproximadamente 130 quilômetros aqui de Manaus, então os alunos tiveram que sair um pouco cedo, em torno de 5h30 da manhã, para chegar lá e conhecer, né, e aí eles regressaram pela tarde, então foi um momento muito importante, a gente não pode deixar de destacar que teve um impacto bastante positivo para o aprendizado, e naquela visita, além de conhecer toda a estrutura, a mega estrutura em termos de construção da usina, um dos principais pontos era destacar também ali quais eram os principais efeitos ambientais que aconteceram, né, o que deu início logo na sua construção e que possivelmente até hoje esteja presente. Então, como o professor Emiliano comentou logo no início, assim como a nossa reitora, a professora Fabiane, a construção aconteceu lá por volta de 1985, né, foi uma construção que demorou um tempinho, na verdade, em torno de 5 anos, como a gente bem sabe, conforme a presença na história, lá em fevereiro de 1989, foi que, de fato, a gente já teve ali a geração de energia a partir da usina, né? Então, ela durou um tempinho, eu lembro da construção, quando a gente fala a respeito dos livros da época da escola, os professores sempre comentavam, nós tínhamos uma usina bem próximo de Manaus, e era a usina de Balbina, e ainda muito pequena, a gente não chegava a ir lá, mas a gente já, desde pequeno, aprendia aqui na região a importância do impacto que ele causou para toda a sociedade. A professora Fabiane comentou muito bem de uma comunidade indígena que tinha logo no início, né,
bem próximo, tanto da montante, como o professor Euler comentou, quanto da jusante ali na barragem, e era uma comunidade local que dependia, né, do sustento que era proveniente da natureza daquela região, assim também como de Presidente Figueiredo, onde é localizado hoje, nessa jurisdição. E aí, logo no início, então, quando a gente ouviu dentro da história, o primeiro ponto que seria ali positivo para a construção da hidrelétrica era a geração de empregos, né? A gente não pode deixar de destacar isso. Então, vai ser gerado empregos porque vai ser construída uma usina naquela região que abrange uma área muito grande, conforme o professor Emiliano comentou ainda há pouco. E aí, o que é importante a gente destacar é que, naquela época, não era comum, né, na verdade, não era obrigatório, assim como hoje a gente que está presente nos conselhos, por exemplo, de engenharia, a gente observa que a atuação em cima do profissional, em cima da empresa construtora, ela é bem mais assertiva hoje, diferentemente do que não era realizada naquele período. Então, a gente sabe, quando trabalha com a parte ambiental, a gente precisa realizar um projeto, na verdade, é um estudo de impacto ambiental, que a gente chama de EIA, né? E nesse estudo de impacto ambiental, a gente precisa ali de um projeto e também de um relatório que vai acontecendo ao longo do tempo, né, de execução daquele projeto, para destacar quais foram os principais impactos gerados mediante a construção. Então, logo no início, não era obrigatório, mas tinha a presença de um estudo relacionado à parte ambiental, e aí de primeiro ponto que eu quero destacar para impacto negativo nesse caso, foi relacionado à biodiversidade, tá? Então, tinha uma biodiversidade local naquela região que deixou de existir, a gente não pode deixar de destacar, ela deixou realmente de existir. Inicialmente, eles deveriam, né, a gente sempre observa no estudo, que eram cortar grandes árvores para poder iniciar, mas o que na verdade aconteceu foi que a usina, ela foi preenchida sobre as árvores, então ela praticamente se tornou um cemitério, né, de uma vegetação que era nativa, era daquele local, né, se eu for observar trabalhos que já estão destacados aí na literatura, a gente destaca em torno de aproximadamente 60 espécies, tá, que foram mortas, não que deixaram de existir, mas que naquela região ali tiveram um impacto muito forte, tá? Então, a gente imagina, quando a gente fala de uma flora, a gente imagina da fauna que depende daquela flora, e também imagina também da comunidade local que vivia ali e dependia daquele material. Tá? Então, a primeira coisa que a gente observa na parte ecológica é a perda da biodiversidade, tá? Então, a construção foi através da inundação dessa área, que era uma área tropical, a gente está ali presente aqui na região, em Manaus, numa área que é local, que para qualquer outra parte do Brasil você não vai encontrar essa vegetação, então ela é nativa daqui, tá? Isso é importante destacar. E em especial quando a gente também fala sobre a diversidade, tá? Um outro ponto de impacto negativo que eu gostaria de destacar era a respeito da emissão de gases, tá? Logo no início também da construção, então foi feito todo um trabalho em retirada de muito material ali, mas a parte de material submerso gera ali a presença de gases, tá? E esses gases, um exemplo deles, não é só o principal, tá? Mas é um dos que a gente pode destacar, é a presença do gás metano, que é retirado mediante a lavagem do material que tem abaixo ali do montante em si da usina. Aí, automaticamente, então, a presença desse gás com o decorrer do tempo, né, então ali ocasionou, a gente sabe que é um gás que é potencial para o aquecimento global, tá, então foi de forma prejudicial, ele esteve ali presente, a gente não pode deixar de dizer que ele esteve presente, mas daí teve um controle por parte da empresa ao longo dos anos, né, e do período de construção, se realmente impactava tanto, tá? Mas foi um destaque que a gente tem que colocar em ponto de vista. Um outro impacto era a respeito da comunidade indígena que vivia naquela região, né, em especial o deslocamento, como o professor Euler comentou, porque era uma população que dependia daquela área, né, e ele acabava preservando, e mediante a construção eles tiveram que se deslocar.
Hoje, então, existe uma comunidade local que mora próximo que é a vila, como bem a professora Fabiane comentou logo no início, próximo de Balbina, que fica ali próximo também do rio Atumã. Era um rio que era largo, mas mediante a construção da usina, ele se tornou bem curto, né? Então, a saída do efluente, eu vou chamar assim, que não é um efluente, né? Mas ele acabou encurtando e acabou impactando também a biodiversidade que vem logo na jusante. Então, aquela área, peixes ou animais que dependiam daquele material, ficou ali restrito, né? Mas é uma usina que gera hoje, todas elas, né, operando em torno de 250 megawatts, como o professor Emiliano comentou, é uma quantidade de energia que supre, né, uma quantidade parcial, né, não é total. Então, até hoje, a gente tem a presença de termoelétricas, né, como o professor Emiliano comentou, no início, o principal objetivo da construção dela era tentar ali retirar, ou, de fato, desligar as termoelétricas que nós tínhamos, porque elas operavam com material que gerava muito mais poluição, se a gente for comparar assim, do que a presença da hidrelétrica, que é a queima do diesel, né? Hoje, graças a Deus e também à tecnologia, houve um aperfeiçoamento, uma melhora, né? A gente tem a presença do gasoduto proveniente ali também da refinaria, que acaba substituindo, então, a queima. Então, tornando-se ali mais natural, né? Mas que também é uma fonte de energia para todo o estado, tá? Eu vou colocar nesse ponto. É uma pena que realmente a hidrelétrica ela não fornece energia também para Roraima, né, ou também para outros locais próximos, mas a presença dela, como o professor comentou, é importante. É importante para a região, foi importante para o destaque dentro da área da engenharia, né, uma comunidade, a gente tem ali presença de outras hidrelétricas no país, mas a construção dessa, ainda mesmo há 35 anos, né, na verdade 38 anos atrás, ela ali foi o ponto principal para a região, tá bom? E que gerou impactos, mas que, à medida da sua construção, também foram geradas ali medidas de mitigação para observar esses impactos, tá? E aí, quando eu falo de medidas de mitigação, eu falo de medidas que foram adotadas ao longo do tempo, que puderam ser averiguadas se, de fato, aquele material era prejudicial, ou ainda é, né, ou com o decorrer do tempo, da sua presença, ele gerava ali algum problema, vou dizer dessa forma, para a população local ou que depende daquela energia, tá? E aí, então, como primeira medida mitigadora, eu trago ali o reflorestamento e a restauração do habitat, tá? Então, eu lembro muito bem que ainda quando criança, a gente comentava muito e saía nos jornais a presença de reflorestamento, não só na região, tá? Mas, assim, todo o município, a capital de Manaus, mas a presença do reflorestamento, ela é importante porque a gente traz ali uma nova vivência para o local, tá? Mas é importante destacar que, mesmo o reflorestamento, a gente ainda tem a presença do impacto, tá? Todo o rio, quando ele, por exemplo, ele sofre uma degradação, tá? Vamos supor que a gente despeja no corpo d'água algum material que contamina aquele rio, a partir do momento que eu paro de destacar qualquer material naquele efluente em cima daquele corpo receptor, automaticamente, com o decorrer do tempo, o rio ele tende a se autodepurar, que é voltar à sua origem. Só que mediante, depois que ele passa por uma autodepuração, ele se torna um rio novo. É importante destacar que, mesmo ele se tornando um rio novo, tratado, ele não é igual como era antigamente. Então, mesmo que exista um reflorestamento e uma restauração daquele habitat, a gente precisa destacar que espécies foram perdidas, assim como quando eu falo de espécies, eu falo de animais e vegetais daquela região, tá bom? Mas o reflorestamento é ali uma medida que a gente pode colocar como ponto positivo que deve ser feito, tá? Não só ali naquele local, mas que sempre a gente tem zonas que tem desmatamento, tá bom? Oi. Professor Edson. Consegui me ouvir? Sim, professor, você pode concluir, sem problema. Pronto.
Aí, outra que eu trouxe aqui é o monitoramento de emissões de gases, tá? Então, é importante destacar que a empresa, quando a gente também esteve presente, comentou a respeito do monitoramento de gases do efeito estufa. Hoje, muitas empresas locais já realizam esse monitoramento, a gente até comentou que, acredito que foi uma informação nacional a respeito do desmatamento que aconteceu recentemente. Então, é importante destacar que o monitoramento de gases, hoje, a gente tem equipamentos específicos dentro da área da química que mensuram a quantidade de substâncias nocivas que estão presentes no ar. Então, a gente às vezes... Aí você pode me perguntar, mas como é que eles detectam? Geralmente, a presença dessas substâncias, elas ficam dispersas, né, no decorrer do dia, por exemplo, quando a gente tem dentro da cidade, ou até mesmo num local um pouco mais afastado da cidade, ela fica ali presente no ar, né, espalhado, e aí quando chega por volta da noite, ele tende a descer. E aí, quando a gente pega algum material, em especial da natureza, a gente consegue detectar substâncias que ficam sobre a superfície. E aí a gente consegue detectar os equipamentos... Professor Edson, acho que caiu novamente. Pronto. Caiu bem, professora? Conseguiu me ouvir? Eu estou lhe ouvindo de novo, professor. Eu vi que caiu agora só. Mas já estou finalizando a fala, tá? Já retornou. Pronto. Então, a importância de mensurar a presença de partículas no ar é uma outra medida, tá bom? De mitigação. E aí, para finalizar minha fala, aí também seria interessante a gente, na verdade, tem um programa que a própria empresa trabalha em compensar e apoiar a comunidade local, tá bom? Então, hoje já existe uma vila ali em Balbina, mas é importante a gente ter programas de apoio em específico para a comunidade, para, de fato, justificar a importância da construção e aí observar quais são os principais impactos que a mesma vai gerar para a indústria, tá bom? Então, esse é um programa que aí é particular da empresa, né? E é importante destacar que cada empresa, cada programa, ele tem os seus pontos e objetivos, e aí ele é tangível, ser atingido com determinadas metodologias ou métodos que eles adequam, tá bom? Mas hoje que cada hidrelétrica, ela tem o seu programa de compensação da região local. Que o que a gente viu em Balbina, ele é só um exemplo, né, do que a gente pode destacar, do que aconteceu com todas as outras, tá? Então, todas as outras passaram por situações semelhantes. Quando a gente fala de construção de uma ponte, ou de qualquer construção alta, de uma arena, por exemplo, a gente sempre vai falar de impactos. E aí, quando a gente fala de impactos, a gente sempre precisa nortear quais são as principais medidas que a empresa, tá? Vou colocar desse no ramo, a empresa, o governo, vai trabalhar em cima daquele problema que vai ser gerado ou ocasionado. Tudo bem? Então, essas aqui são algumas dos principais pontos, tá, professora Carla? E eu gostaria de compartilhar com os demais especialistas e também deixar o meu contato, que eu vou colocar à disposição aqui no chat, para quiserem conversar e falar um pouquinho, aí eu passo o material e comento um pouco sobre a usina hidrelétrica. Mas, desde já, quero aqui agradecer, professora Carla, e ficar à disposição, viu? Obrigada, professor Edson. Excelente fala, como de todos os nossos outros profissionais, especialistas aqui, professores. Eu ia fazer uma pergunta geral para o professor Emiliano, mas eu vi que o Vinícius Gabriel, ele meio que compôs comigo a minha pergunta, né? A minha pergunta estava direcionada, uma pergunta ao professor Emiliano, né, sobre o futuro da energia renovável, e o Gabriel também perguntou, né? Vinícius Gabriel, ele perguntou qual é a previsão para pararmos de utilizar as termoelétricas e utilizarmos 100% as energias renováveis. Existe esse horizonte, professor Emiliano? Professora, antes de eu responder a pergunta, eu queria nortear aquelas pessoas que talvez sejam leigas na área e não sabem a diferença de uma energia renovável e uma energia não renovável, né? Então, vale ressaltar que uma energia renovável é aquela que se regenera naturalmente e não se esgota, como, por exemplo, o vento, através das usinas eólicas, o sol, através das usinas solares, né?
através das placas fotovoltaicas. A energia maré motriz, que é movida aí através do movimento das marés, como o próprio nome diz. A energia geotérmica, que nós não temos aqui no Brasil, mas também é um tipo de energia renovável. E também é importante a gente falar que nem todo recurso natural ele é renovável. Ele gera uma energia renovável. Por exemplo, o urânio, que é utilizado para geração de energia nuclear, ele é uma fonte de energia esgotável, então não é uma energia renovável. Mesma coisa com petróleo, né? O petróleo vai chegar uma hora que vai acabar, então ele não é uma energia renovável. E voltando para a pergunta, atualmente nós temos em torno de 55% da nossa matriz formado por fontes renováveis e 45% por fontes não renováveis. Eu não saberia te prever exatamente quanto seria, como seria essa evolução para a gente chegar em 100% de energia renovável, mas eu posso te dizer que as 3 principais energias, como é que já foi colocado aqui, que tem crescido muito, encabeçando a energia solar, depois a gente tem energia eólica e também uma energia que eu acho que não foi comentada aqui, que é a biomassa, que é a queima da cana-de-açúcar, né? Aquele bagaço de cana-de-açúcar que é utilizado, que é extraído para gerar o álcool, ele é queimado e também gera essa biomassa. Então, também é uma fonte aí que tem crescido muito e é uma aposta para o futuro. Acho que os especialistas dizem que o mais importante é a gente ter uma fonte diversificada, uma matriz diversificada de energia, né? Que atualmente a gente é muito dependente de energia hidrelétrica, né? Então, o ideal é que a gente tenha vários tipos de fontes de energia elétrica e tendendo a pegar aquelas energias que gerem um impacto ambiental menor, né? Que é o caso aí da energia solar, energia eólica, e aí vai. Então, essa previsão exatamente um ano eu não saberia te dizer, mas cada vez mais, não sei se o Thiago saberia dizer uma previsão disso, mas eu vejo que no futuro próximo, dependendo aí dos governos, né, a gente vê que de mudanças de governo, muda completamente as ideias, então fica até difícil a gente prever, tem governo que investe mais nisso, tem governo que investe menos. Países de primeiro mundo, atualmente, estão em torno aí de 28% que eles só utilizam de energias não renováveis, então nem país de primeiro mundo atingiu ainda esse 100% de energia renovável, então eu acredito que deva demorar um pouco, tá bom? Obrigado pela pergunta. Só complementando aí o professor Emiliano, é o seguinte, hoje a corrida agora como é que se diz? Eu posso dizer o seguinte, as empresas hoje, a gente tem muita geração renovável, tá? Tanto solar quanto eólica, só que qual é o problema? Elas são instáveis. Tá? Então, a corrida hoje é como a gente pode solucionar essa estabilidade dessas usinas. E uma delas é através de baterias, tá? Então, hoje a corrida é através de baterias. Já tem um estudo, tá? Já está vindo um estudo forte aí sobre como armazenar essa geração. Lógico, a usina solar ela só gera durante o dia. A eólica tem a estabilidade do vento. Só que em alguns períodos do dia e também no período onde tem mais vento, a gente gera muito, mas não consegue armazenar essa energia. Então, no momento que a gente mais precisa, a gente não tem o fornecimento dessas usinas. E aí, hoje ainda, é um custo muito elevado você conseguir colocar bancos de baterias para poder armazenar essa energia. Mas aí já tem estudo bem avançado aí para poder cada vez mais essa instalação de bateria ter um custo menor e valer a pena. Inclusive, o governo já lançou agora um leilão, tá, para empresas que fornecem baterias estacionárias para poder já aplicar em algumas usinas esse armazenamento de energia.
Oi, professor Emiliano, você quer contribuir ainda? Tem uma pergunta que foi feita aqui, deixa eu ver aqui, pelo Alencar. Ele diz por que os estados geradores do norte pagam uma tarifa tão alta. Mas, na verdade, isso aí, talvez o Tiago esteja mais habilitado para falar sobre isso do que eu, que ele trabalha aí nessa parte de comercialização de energia, mas a conta de energia está voltada para uma série de parâmetros, desde distribuição, o que a concessionária local cobra, desde a parte de transmissão, das tarifas, das bandeiras tarifárias, mas eu acho que ele está mais habilitado a falar do que eu. Então, essa pergunta realmente é bem específica. O que acontece? O problema do norte é que, como foi dito lá no início, né, teve um custo muito elevado na transmissão. Tá? Então, como é a composição hoje da tarifa? Você paga a transmissão e paga a tarifa de energia. Se você separar a transmissão da energia em si, a energia não é cara. O problema está na transmissão. Então, no momento que a gente tem problema ali de geração no norte, a gente precisa, como o sistema interligado, como é interligado o sistema, a gente precisa trazer energia de outros submercados. Hoje a gente tem 4 submercados. É o submercado norte, nordeste, sudeste e o sul. São 4 submercados para o mercado livre, tá? Isso vai muito do mercado livre, que hoje quem opera é a ONS, tá? Que é o Operador Nacional do Sistema. Então, quando tem pouca geração aí no norte, a gente precisa puxar de outro submercado. Então, essa transmissão de um submercado para o outro é que faz a transmissão ser muito caro. E aí, na composição final, isso leva a tarifa a ir lá para cima, entendeu? Então, esse é o principal custo aí hoje na tarifa é a transmissão. Então, o problema do norte total é a transmissão. Perfeito, Thiago. Excelente contribuição. Vou fazer mais uma pergunta do Vinícius Gabriel, que eu não sei, eu acredito que o Thiago também possa contribuir. Se tem uma perspectiva de o governo taxar a geração de uso e consumo de energias solares, por exemplo. Então, isso daí, não, a possibilidade de taxar, na verdade, já taxaram, né? Já começou a taxação da energia solar. Com o marco legal aí da GD, que foi esse ano, a partir do dia 5 de janeiro, o que é que acontece? A compensação da energia hoje, ela é em cima somente da tarifa de energia, tá? Antes, era sobre tanto da transmissão quanto da energia. Então, era 100%. Você pegava ali, você pagava... Como é uma composição, transmissão e energia, a solar, ela compensava os dois juntos. E aí, as distribuidoras, elas estavam prevendo aí que o custo estava muito elevado da transmissão, que era ela que ia arcar, né, com esse custo da transmissão. Então, o que foi que o governo fez? Ele está começando a taxar a transmissão. Então, se era antes 100%, hoje, se você instalar uma solar, você vai pagar 5% da transmissão. E aí vai aumentando ao longo dos anos. Esse ano é 5%, o próximo ano é 15%, daqui a 2 anos vai para 30%, até chegar aos 100% da transmissão. Então, quando você colocar a solar daqui a 5, 6 anos, você vai ter que pagar a transmissão, mesmo gerando a energia. O que a concessionária alega, né, Tiago, é que a gente está gerando energia e utilizando a rede dela, jogando energia para a rede dela, e não estamos pagando por isso, né? Então, por isso que eles querem cobrar essa tarifa aí de transmissão. Exatamente. Perfeito. Foi excelente, né, essa Live Ser Experience. E, antes de tudo, eu gostaria de nomear e agradecer aqui os nossos especialistas, o professor Emiliano Correia, professor Tiago Souza, professor Euler André e o professor Edson Queiroz. Muito obrigada. Em nome de todos que estão aqui, estiveram durante essa Live Ser Experience. Obrigada. E nós chegamos ao fim, né, desse episódio. Gostaria de agradecer a participação de todos
e nós contamos com todos nos próximos eventos Ser Experience. Uma boa noite e um forte abraço. Profa, posso dar um spoiler? Pode? Em breve teremos outros Ser Experiences, só que nesse caso vai ser do robô Sumô, uma competição de robô que nós temos na Uninorte, tá bom? Em primeira mão, nem a professora Carla estava sabendo. Já está convidada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Maravilha, professor. Muito bom, muito bom, muito bom. Então não percam, hein? Vai ser extremamente dinâmica e imersiva. Vai ser muito bom.